capítulo 1, vamos ler alguns versículos do capítulo 1 do segundo livro de Samuel. Depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado da sua vitória sobre os amalequitas, e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: de onde vens? E o homem respondeu: escapei com vida do acampamento de Israel. Diante do que Davi inquiriu: o que aconteceu? Dize logo. E o fugitivo respondeu prontamente: as tropas bateram em retirada do campo de batalha, e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: como sabes que Saul e seu filho Jonatas pereceram? E o jovem lhe explicou: eu estava casualmente no monte de Gilboa, e de repente encontrei o Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra dos oficiais da cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-se em alta voz, e eu prontamente respondi: eis-me aqui, Senhor. Então indagou-me: quem és tu? E eu disse: sou amalequita. Em seguida ordenou-me: aproxima-te e mata-me, porque estou sob as câimbras e a angústia da morte, contudo ainda estou vivo. Por esse motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao ferimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu Senhor. Então Davi, naquele mesmo instante, rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que trouxera aquelas notícias: de onde és tu? Ele respondeu: eu sou filho de um estrangeiro residente de uma amalequita. E indagou-lhe ainda Davi: como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Javé, para tirar-lhe a vida? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: aproxima-te e mata-o. O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Declarou Davi: que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti quando confessaste: fui eu mesmo quem matou o ungido de Javé. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, adoramos a ti, Senhor, por essa palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco e nos dê o teu ensinamento a partir do início desse segundo livro de Samuel. Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A primeira coisa que precisamos entender é que o segundo livro de Samuel, ele pertence a um grupo de 12 livros históricos, ok? Que contam a história de Israel. Então ele fala de fatos, ok? Ele vai falar de coisas que são fatos, são coisas que aconteceram, foram registradas, né? O segundo livro de Samuel, na verdade, ele foi criado porque o livro de Samuel era um livro muito grande. Isso vai acontecer com o livro de Crônicas também. Então o que eles fizeram? Eles dividiram o livro no meio. Por isso fizeram o primeiro livro e o segundo livro, porque eram muitos escritos para ficar em um livro só. Então eles dividiram o livro, ok? E ele vai contar a história de Israel, propriamente dito, do início dos reis, porque até Samuel, Israel era governado, né, conduzido por juízes, ok? Não havia reis em Israel. Embora, né, eu descobri, não tem muito tempo, que havia uma palavra profética de Moisés, muito antes desse tempo, Moisés dizendo que um dia o povo iria exigir um rei para si. E isso vai acontecer exatamente no tempo de Saul, que é o primeiro rei escolhido. E Saul pertencia a uma das tribos. Alguém lembra de que tribo Saul pertencia? Benjamim. Tribo de Benjamim. Quem era Benjamim? Irmão de José. O último filho Jacó. de Jacó, ou Israel. Hein?
O último filho de Jacó, ou Israel. Ok? Observem bem que este menino, ele tem uma parte lá na história quando José está no Egito. Alguém lembra o que acontece? Você lembra, Luiz? Jacó exigiu que trouxesse Benjamim. Isso mesmo. José exigiu que trouxesse Benjamim. José. José exigiu que trouxesse Benjamim para que libertasse Simão. Para que libertasse Simão, exatamente. Então Benjamim ele está muito ligado na história, e Benjamim tinha uma característica muito importante relacionada a José. O que era? Os dois eram filhos de Raquel. Olha, glória a Deus, Marina está lendo a Bíblia. Os dois eram filhos de Raquel. Então os dois eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Glórias a Deus. E a gente sabe, a gente até brinca, às vezes na igreja a gente costuma brincar e dizendo que Jacó era analfabeto. Alguém sabe aí que Jacó era analfabeto? Por quê? Porque ele amava Raquel e não Lia. Entendeu? Ele amava Raquel e não Lia. Entendeu? Muito bem. Porque ele amava Raquel e não a sua irmã Lia. Então, Jacó era bem analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. Ok? Muito bem. Isso é só para você aí gravar. Você nunca mais vai esquecer desse detalhe. Nunca mais você esquece disso. Viu? Então, a história, ela vai contar que o povo vai exigir um rei, em um dado tempo, e o povo exige. O povo quer um rei. Samuel vai reclamar com Deus. Alguém lembra qual é a reclamação de Samuel com Deus? Samuel fica triste quando eles vão escolher um rei, porque ele não vai julgar mais a nação de Israel. Quem vai julgar agora é o rei. Alguém sabe qual é a reclamação? Samuel falou com o Senhor que o povo estava rejeitando ele. Exatamente. Ele falou que não era Samuel que estava rejeitando, estava rejeitando ao Senhor. Aí o Senhor responde. Essa era a minha próxima pergunta, você já respondeu. Aí Samuel aí o Senhor vai responder para ele: o povo não está rejeitando a você, senão a mim. Não a mim. Então, a gente vai perceber que as nações vão deixar de ser dirigidas, conduzidas, julgadas, suas causas pelos juízes, e vão passar a ser julgadas pelos reis. A gente vai ver, por exemplo, no livro de Reis, quando a gente chegar lá, vamos passar agora o segundo Samuel, vamos começar o primeiro livro de Reis, que ainda vai falar muito sobre Davi, e já vai entrar na história de Salomão. Ok, então a gente vai perceber que logo que Salomão está reinando, aparece uma causa para ele julgar. Alguém tem boa memória, lembra que causa é essa que Salomão vai julgar? Da criança. A causa da criança. Duas mulheres, cada um tinha um filho, as duas dormiram, uma dormiu sobre a sua criança, sufocou a criança e a criança morreu. Quando ela percebeu isso, o que ela fez? Trocou a criança, pegou a viva e botou a morta perto da outra lá. Quando a outra acordou, falou: esse filho não é meu. Não, seu filho é esse, o meu é esse aqui. Não, então vamos levar para quem? Para o rei. Agora já não é mais o juiz. Agora quem vai julgar a causa é o rei. Então, quando ele vai julgar a causa, ele precisa usar de muita sabedoria, que era uma coisa que acompanhava, uma característica que acompanhava Salomão: sabedoria. A Bíblia diz que antes dele, depois dele, nunca houve alguém com tamanha sabedoria na face da terra. Na face da terra. Porque o Senhor é o dono da sabedoria. Então, ele vai, e quando vê aquela situação, ele chama o soldado e fala assim: soldado, pega essa criança viva aqui e corta ela no meio e dá metade para cada um. Aí, a mãe verdadeira: não, pelo amor de Deus, deixa a criança com ela. É melhor que fique vivo com ela do que morto. Aí, quando Salomão percebe isso, ele vai e diz: olha, pega essa criança e dê para esta mulher que lamentou a morte da criança, porque essa verdadeiramente é a mãe. Então ele vai julgar uma causa
porque agora é o rei quem vai julgar e não mais o juiz. Você vai ver Davi julgando várias causas, né? Julgando várias causas. A gente vai ver ao longo do livro de Samuel, a gente vai ver que Davi vai julgar uma causa, né? Que ele acha que é uma causa do dia a dia, normal, e não era. Era uma parábola, né? Porque Davi, ele, num certo tempo, ele vai cometer um pecado. E o profeta Natan vai procurá-lo e vai mostrar uma parábola para ele. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, ok? O importante a gente entender agora é o quê? Quando Saul morre, Davi vai ter que agora assumir aquilo para que ele foi ungido. Hein? Eu sempre digo na igreja que unção é prova, né? Unção é prova. Digo para todos porque o nosso ministério, né? Seguindo uma direção do Senhor, nós damos oportunidade para mulheres. As mulheres da nossa igreja podem ser pastoras, então podem ser ungidas ao ministério, né? As mulheres aqui têm essa autoridade de serem ungidas ao ministério. Nós, às vezes levantamos casais, às vezes levantamos só o varão, às vezes levantamos só a varoa. Vai depender daquilo que o Senhor mostrar. Se o Senhor não tem plano de ministério com varão, não tem jeito, né? Vamos ungir só a varoa. Bom, o que acontece é que unção é prova. Unção é prova. Toda vez que você vê alguém que recebeu uma unção, tenha certeza, essa pessoa de alguma forma ela vai ser provada. Mas vai. Porque se você não for provado, como que você vai dar conta, né, quando você estiver à frente de uma igreja? Se você não viver experiências, como que vai ser? Como que Davi ia reinar sobre Israel se ele não sabia nada? A primeira coisa que Deus faz é quando Saul, né, ainda vivo, ainda como rei, Saul vai desagradar o Senhor, porque desobedecer uma voz de Deus, desobedecer uma ordem do Senhor, é algo extremamente lamentável. E Deus não gosta disso, né? E aí Deus manda Saul fazer uma coisa que ele não faz. E detalhe, Deus manda ele entrar com juízo na vida de um povo amalequita. E a gente acabou de ler que Saul vai morrer pela mão de quem? De um amalequita. Ou seja, se ele tivesse obedecido a voz do Senhor, ele não teria passado por nada disso. A história teria sido outra, hein? A história teria sido outra. Mas infelizmente, o Senhor, quando criou o homem, ele deu uma coisa para nós, assim dessa vez, ele deu uma coisa para nós, que não é uma coisa que, eu não digo que é um presente, é uma coisa muito difícil, mas o Senhor deu, porque quem decide ir para o céu somos nós. Quem aceita o Senhor, quem confessa o nome do Senhor com a própria boca, somos nós. E o Senhor deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Com a sua boca você pode confessar: eu quero ir para o céu, ou você pode confessar: não quero ir para o céu. Entendeu? E aí fica complicada a situação. Muito bem. Bom, Saul, ele desobedece a Deus, e logo a seguir o Senhor manda Samuel ir para a casa de Jessé, o belemita. Jessé tinha uma ligação na genealogia dele muito importante, e a gente vê o que Deus faz, como que Deus transforma as pessoas. Alguém lembra quem era essa pessoa que estava muito ligada a Jessé? Ruth estava muito bem ligada a Jessé. Mas Ruth vai casar com quem? Quando ela fica viúva, ela vai casar com quem? Qual era o nome dele? Pequenininho, 4 letras. Boaz. E Boaz era neto de quem? Agora, hein? Peguei todo mundo. Ninguém lembra? Ninguém lembra? Gente, vocês lembram de Josué? Lembram de Josué? Quando Josué foi espiar a terra,
Quem foi que ajudou ele? Caleb. Ele era neto de Raab. Clélia falou primeiro. Raabe. Raabe. Qual era a profissão dela? Prostituta. Mas acontece que ela abençoa o povo de Israel. E existe uma palavra em Abraão, Deus deu para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as vezes que alguém abençoa Israel, esse alguém recebe uma bênção. E Raabe, ela entra para debaixo da promessa que Deus havia dado a Abraão, quando ela abençoa os espias sobre a muralha de Jericó. A muralha de Jericó era tão grande, tão larga, que a casa de Raabe, sua família, era ali. E ela vai abençoar eles. Quando ela abençoa eles, eles entram e tomam Jericó, né? E as primeiras muralhas vão cair sem forças humanas. Deus vai abençoar quem? Raabe. Raabe e sua família vai ser liberta. Mas naquele momento, Raabe, ela é inserida no povo de Israel. E ela vai ser uma mulher que vai participar da vida de Boaz, que casa com Ruth. E Ruth, eu já falei para vocês aqui na escola do profeta, Ruth, ela é o símbolo da igreja gentia. Todo gentio é aquele que não é judeu. Então, Ruth, você já vê que é uma mulher que ela é gentia, porque ela era moabita, ela não pertencia ao povo de Israel, e ela vai entrar para a linhagem. Se você abrir lá em Mateus capítulo 1, você vai ver o nome dessa pessoa, na genealogia do Senhor Jesus, porque Jesus está na linha davídica. Amém? Amém. Você vai ver Raabe, você vai ver Obed, você vai ver Jessé, você vai ver Davi. Amém? Então, o Belemita, né? O Belemita, e Jesus nasceu aonde? Em que cidade mesmo? Belém. Davi nasceu em que cidade? Belém. Tem coincidência nisso, Marina? Tem não. Não existe coincidência nisso. Nem? E a palavra Belém, todo mundo sabe o que significa, né? Casa de Deus é Betel. Belém é o quê? Casa de pão. Amém? Olha aí, gente. Olha aí. Davi nasce em Belém. Jesus nasce em Belém. Belém significa casa de pão. E Jesus é o quê? Pão da vida. Olha que coisa linda. Amém? Amém. Olha a Bíblia, ó. Ainda tem gente que quer rasgar o Velho Testamento. Mas o Velho Testamento fala para o povo judeu. É verdade. Vamos pensar, gente. A Bíblia, a gente tem que comer ela por inteiro, igual o cordeiro. Tem muito crente aí querendo comer só o filezinho. Mas o Senhor falou assim: vão comer o filé, vai comer cabeça, pé, frissura. Tem que comer tudo. Tem que comer o cordeiro por inteiro. Na hora que você comer a palavra, você tem que comer a palavra por inteiro. Não é separando só o Velho Testamento, só o Novo. Não, nós somos Velho e Novo Testamento. Porque todo o Velho Testamento é o advento de Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Se você for abrir a sua Bíblia em Gênesis 3,15, você vai ver Jesus ali, a semente da mulher. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 12, você vai ver o cordeiro cujo sangue é colocado no umbral da porta. E está ali Jesus. Você vai ver Jesus em todo instante. Amém? Amém. Davi naquilo que ele não pegou, você vai ver que Davi naquilo que não pegou, Davi é tipo de Jesus. Daquilo que ele não pegou, ele é tipo de Jesus. Qual é a característica principal de Jesus? Perdoar. Qual é a característica principal de Davi? Perdoar. Davi era altamente perdoador. Amém? Altamente perdoador. Há algum tempo atrás me perguntaram assim: apóstolo, como é que pode a Bíblia dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
se ele adulterou, se ele praticou homicídio. Aí a minha resposta, obviamente dada pelo Espírito, porque eu, por mais inteligência que houvesse na minha cabeça, eu não teria essa resposta. Mas o Espírito Santo me deu a resposta e eu passei para a pessoa e estou repetindo aqui para a igreja. Nem tudo que Davi fez foi vontade de Deus, mas tudo que foi vontade de Deus, Davi fez. Amém? Então aprendam a fazer a vontade de Deus, para você ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Se você sempre fizer a vontade dele, do Senhor, não do homem, hein? Não do homem, do Senhor, aí você, vai ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Amém? Puxado na caixa. Mas amém. Já conjuntar agora. Ok, bom, então, parou, né? Davi, ele está ali, ele foi ungido, e no momento que ele é ungido, Saul já é rei, e Saul já pecou contra Deus, né? Saul já pecou contra Deus. Samuel já entregou o recado para ele, e falou assim: olha, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Samuel falou para ele. Depois Deus falou assim: vai até a casa de Jessé o belemita e unge um dos filhos. E a primeira coisa que Samuel vai fazer é, querer ungir o filho mais forte e mais bonito, porque ele já estava acostumado com isso. A Bíblia diz que acima do pescoço não havia ninguém mais bonito que Saul. A impressão que dá é que Israel ungiu a Saul rei pela beleza, pelo exterior, né? Pelo exterior. E aí o Senhor chama a atenção dele e diz assim: Samuel, o teu Senhor, ele olha o coração, ele não olha a aparência. Amém? Ele olha o que está aí dentro de você. Ele não olha a tua aparência. Não. Ele olha o coração. Aí, bom, então não é esse não. Chama outro. E aí trouxe o outro. Não é esse também não. Chama o terceiro. Aí o Senhor falou assim: nem tão pouco a este. Esse estava com culpa no cartório. Nem tão pouco a este. Né? E aí até chegar ao sétimo filho. Quando chega o sétimo filho, tudo está escrito aí no livro de Samuel, tá, irmão? Se você for ler, depois você vai ver que eu não estou te enganando aqui não. Olha bem, então ele fala assim: acabaram os teus mancebos? Acabaram os teus filhos? E aí Jessé vai dizer assim: olha, tem mais um, o mais moço, e ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Eu vejo as pessoas às vezes entrando pela porta, chegam na igreja, e a primeira coisa que elas olham é para o grupo louvor. Grupo louvor, coisa linda. Se gosta de sentir que eu vou estar tocando aquela bateria, tocando aquele teclado, tocando violão, ministrando louvor. Puxa vida, qual vai ser o dia? Eu costumo normalmente, quando chega alguém assim, eu pergunto para a pessoa: você tem uma boa caligrafia? Ah, tenho sim. Você sabe cantar? Sim. Sabe tocar? Sim. Então pega aquela vassoura ali e ajuda a limpar o templo, por favor. Porque se você não estiver disposto ou disposta a cuidar da casa do Senhor, não basta você ir para ali. Tudo que você fizer, você tem que fazer com humildade. Tudo que você fizer, você tem que fazer por revelação. Não está ali para aparecer, não está ali para se autossatisfazer. Não. Você tem que estar ali para adorar o Senhor. Quando eu vim para a igreja, eu vim para adorar o Senhor. Quando eu prego para adorar o Senhor. Essa aula, eu dou geralmente essa aula, daqui a pouco eu estou encerrando, nosso tempo é curto, Essa aula eu dou geralmente ela em 40 minutos. Nós vamos dar metade dessa aula no próximo Escola de Profeta, a gente encerra o segundo livro de Samuel. Mas
40 minutos agora, provavelmente 40 minutos na outra aula. O que acontece? Para eu preparar essa aula aí, eu levo bem mais de 2 horas. Então eu faço 2 horas de pesquisa e de digitação e de ver, abrir Bíblia para confirmar os textos e separar aqueles que são mais importantes, né? E dou aula em 40 minutos. Que coisa, né? Mas tem que ser assim. Porque tudo que nós fizermos para o Senhor, nós temos que procurar fazer com excelência. Né? Estamos fazendo para o Senhor. Por que eu vim à igreja hoje? Porque hoje era quinta-feira? Se você está vindo à igreja porque hoje era quinta-feira, você não vai bem não. Por que você vem à igreja hoje? Eu vou à igreja hoje porque hoje eu vou ter uma oportunidade de encontrar com o meu Senhor, né? De adorá-lo, levantar as minhas mãos, fechar meus olhos, sentir aquele arrepio naquela parte daquele louvor, aquela coisa que vai me chamar a atenção, sabe? Aquela palavra que o pregador vai pregar, ele pode pregar 40 minutos, mas às vezes um minutinho que ele falou ali, entrou profundamente dentro de mim aqui, e o Senhor me visitou, o Espírito Santo me visitou, glórias a Deus. Aí você já pode ir para casa, porque você vai para casa leve. Por quê? Porque você veio para falar com o Senhor, e o Senhor falou contigo. Amém? Você se alegrou. Além disso, você entra em comunhão com os irmãos, que segundo o Salmo 133, né? Bom, quando Saul já desobedeceu a Deus, há uma palavra na Bíblia que diz que um espírito da parte do Senhor entrou em Saul. Aí me perguntaram, apóstolo, como é que é isso? Um espírito da parte do Senhor? Quer dizer, foi um demônio da parte do Senhor? E Deus manda demônio para atormentar alguém? Não. O que estava sobre Saul era um demônio. Verdadeiramente era um demônio. E não foi o Senhor que mandou, não. A Bíblia diz que um espírito do Senhor da parte da permissão, amém, de Deus entrou em Saul. Vamos para Brasília, ok? Vamos dar uma passeada em Brasília, vamos entrar no Congresso, vamos entrar no Senado Federal. Está lá o senador na tribuna, trazendo a sua palavra. Lá embaixo, na plateia, estão os outros senadores. Um dos senadores ouviu aquele senador fazer um comentário e gostaria de fazer um adendo no seu comentário. E ele vira para aquele senador que está na tribuna e fala assim, senador fulano de tal, o senhor podia me dar a parte? O senhor podia me dar a permissão de eu estar aí no seu lugar, no momento? Aí o senador vai dizer sim ou não. Geralmente, por educação, né? Excelência está com a palavra, Excelência tem 3 minutos aqui para desenvolver o que o senhor quer e deixar eu terminar aqui, né? Eu vender o meu peixe. Então, toda vez que você lê isso na Bíblia, alguém te perguntar, tem a resposta na ponta da língua. Um espírito da parte, um espírito da permissão de Deus. Quando Jó foi provado, né? Quem foi que tentou Jó? Quem foi que provou? Né? O Senhor provou a Jó. E quem foi que o Senhor usou para provar a Jó? Ele foi tentado por Satanás. Deus enviou Satanás para ele? Não. Deus permitiu que ele fosse lá. Okay? E ainda deu um recadinho. Não toca nele não. Então vai se ver comigo. Ok? Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Então, quando esse espírito vem atormentar Saul, alguém dá a ideia, olha, tem um dos filhos de Jessé que toca a harpa, e quando ele tange a harpa, o Espírito do Senhor desce sobre aquele lugar. Davi salmodiava, Davi se alegrava, e no momento que ele adorava, no momento que ele tocava, né, o Senhor visitava aquele lugar. E foi o que aconteceu. Na hora em que ele está ali salmodiando, né, ele vai ser convidado para ir para o palácio, né, para adorar. Mas era essa a intenção do Senhor? Não.
A intenção do Senhor não era essa. A intenção do Senhor é que Davi estivesse todos os dias no palácio para saber como é que governa o povo de Israel. Olha que sabedoria de Deus, maravilhosa. Olha como que Deus trabalha com o homem. Está vendo? E Deus coloca ele lá. É claro que para Davi não ia ser fácil, porque a unção é prova. Davi vai ser ungido, vai ficar no palácio, mas não vai ter vida de morador de palácio. Ele vai ser perseguido por Saul, né? E ele começa a ser perseguido por Saul quando, irmãos? Na verdade é por inveja até, né? Porque ele Mas começa a quando? sobressair. Qual foi a primeira vez que Saul ficou aborrecido? Quando Davi matou ele. Quando falou que Davi matava mil. Exatamente. Mas Davi centenas de milhares. O povo começou a cantar: Saul mata os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul ficou muito chateado com aquilo. Aí o Espírito já estava visitando ele, né? Ele começa a querer matar Davi. Mas o que Davi fez, que nós vemos o texto aí, quando ele assume o reinado? O que ele fez aí, no capítulo que a gente leu? O que Davi fez? Matou o Amalequita, por quê? Ele feriu o ungido de Deus. Porque a Amalequita tocou no ungido do Senhor. Davi teve quantas vezes chance de tocar em Saul? E não fez. E não fez. Amém? Então, o ungido do Senhor é coisa muito séria. E não é só nesse tempo, não. Amém? Nunca toque no ungido do Senhor. Detalhe, hein? O ungido do Senhor não é semideus, não. Tem gente que pensa que o ungido do Senhor é semideus. Não é não. Ele tem direito de errar. Ele pode errar. Eu tenho todo o direito de errar. Agora, quando você vê o ungido do Senhor errar, apresenta o nome e o sobrenome dele para o Senhor e deixa Deus tratar. Amém? Deixa Deus tratar. Não vá você achar que você pode, você vai ter problema na sua vida. Amém? Davi, foi muito bem, porque ele não entrou nessa. Tá? Muito pelo contrário, ele acabou com a Amalequita, que acabou com a vida de Saul. Tá? Pelo respeito que ele tinha a Saul. E vai mais longe. Mais à frente, Davi já está bem situado, e ele vai dizer assim: será que há alguma coisa que eu possa fazer pela casa de Saul? E aí alguém vai dizer o que para ele? Sim. E aí vão descobrir o quê? E um filho de Jonathan. Filho de Jonathan. Lembra o nome dele? Mefibosete. Mefibosete. O Luiz hoje está só pegando uma coisa de peito, ele joga para lá, pega para cá, ele joga para cá. Os dois eles estão que estão, olha Jesus na causa ali, glória a Deus, né? Aí, então, você vai perceber, lá em Lodebar. Mefibosete está onde? Lodebar. Lodebar, o nome Lodebar significa lugar de esquecimento. É triste, não é, Marta? A pessoa está esquecida, né? Quantas vezes a gente encontra, eu como apóstolo, eu tenho encontrado às vezes pastores que estão esquecidos, estão largados, estão abandonados, não estão sendo ministrados. Eu às vezes gosto de fazer reunião de pastores, café de pastores, né? Então vou fazer uma aqui, vou fazer outra no Rio, talvez primeiramente até vou fazer um lá no Rio. Eu já prometi lá para alguns pastores, estão doidos para que eu faça café. Eu faço café de pastores, sabe para quê? Para a gente se reunir e ter como que outros pastores possam orar por aqueles pastores, porque eles oram por todo mundo e ninguém ora por eles. Até oram, os intercessores oram. Mas eu estou falando impor as mãos, ungir, sabe? Colocar o azeite da unção sobre a cabeça do pastor. E isso só um outro pastor deve fazer, né? Só um outro pastor deve fazer. Então, né? É importante essa aproximação. Então, há alguma coisa que eu possa fazer pela casa de Saul? Pode sim, né? Por quê? Mefibosete estava em Lodebar, como falou o pastor José Cícero. Pastor José Cícero. É só assim que eu chamo ele agora. Viu? Então, Lodebar é lugar de esquecimento. Ele estava esquecido, abandonado. E Davi manda buscá-lo. E falou: olha, agora em diante você vai assentar à mesa com a minha família. Vai sentar à mesa comigo aqui. Amém? Amém? Jesus falou que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados. Se você estiver passando aí, como eu, por um momento aí de humilhação,
Glorifica a Deus, porque a exaltação do Senhor está vindo logo ali, em nome de Jesus. Né? O Senhor vai tirar você do lugar de esquecimento e vai honrar, vai exaltar você e vai colocar você no lugar de honra. Né? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Então, Davi, depois de toda a perseguição, até chegar à morte de Saul, Davi vai assumir um reinado. Ele vai assumir, né, a Israel. E há uma coisa interessante, é que Davi havia sido ungido, entendeu? Ele foi ungido uma vez, mas ele foi ordenado 2 vezes. Aí tem as pessoas que dizem assim, eu não entendo esse negócio, a pessoa vem para a igreja, né? E aí já chega pastor na igreja, e tem alguns pastores que vão colocar o azeite da unção sobre aquele pastor de novo. Não, mas eu não fui ungido. Nosso ministério, a gente unge as pessoas, né? Nós temos aqui hoje 3 ungidos, né? 3 ungidos, um casal e mais uma irmã. A ungida Pamela, a ungida Leiliane e o ungido Edson. Então nós temos 3 ungidos aqui. Lá no Rio nós temos um casal de ungidos, o ungido Leandro Rezende e a ungida Ana Paula. Esses 2, inclusive, estão assumindo agora, a partir do dia 18 de fevereiro, a nossa igreja lá em Jardim Meriti, que tinha culto só terça-feira, e a partir do dia 18 vai passar a ter culto terça e domingo. Então já vai se desvincular da nossa filial de Éden, né? Já vai se desvincular. Eu tirei uma equipe dali de Éden, levei para Jardim Meriti, fiz a coisa se estruturar, agora está estruturado, agora vira igreja, uma pequena equipe vem para cá, e agora deixa Deus trabalhar e salvar a vida naquele lugar. Amém? Então o casal de ungidos que vai assumir. Se eles foram bem sucedidos, crescerem, forem obedientes, né? Estiverem na bênção ali, daqui a pouco nós vamos ordená-los a pastor. Mas às vezes eu posso fazer isso com um pastor que chega aqui, né? Chega um pastor aqui, chegou aqui, vem de um ministério que eu não conheço, vem de uma igreja que eu não conheço, né? E aí o que eu vou fazer com esse pastor? Eu vou deixar ele aos pouquinhos, vai chegando, e daqui a pouco, no tempo certo, eu marco uma reunião na igreja e jogo o óleo na cabeça dele de novo. Aí você vai dizer assim, mas apóstolo, o senhor vai reungir? Eu falei, não, querido, eu só vou cumprir o que está na palavra, só vou fazer o que fizeram com Davi. Davi ungiram ele a rei de Judá, depois ungiram ele a rei de todo Israel. Mas ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele foi ungido 3 vezes. Amém? Amém? Então, se você vê isso acontecer aqui na igreja, não se escandalize, porque o apóstolo está bem dentro da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, veja bem, vamos lá. Vamos entrar aqui um pouquinho no livro, segundo livro de Samuel. Vamos começar aqui pelo contexto, né? O primeiro livro de Samuel, ele vai registrar a ascensão de Davi, que é o chamado dele. Eu já falei aqui. Quando ele vai lá, Samuel vai na casa, né, de Jessé, vai levantar ele e tal. Depois ele vai para o palácio, ele vai levar comida para os irmãos, e encontra Israel, o exército de Israel sendo humilhado, né? E ele vai lá e diz que está errado aquilo, e joga o gigante Golias por terra, meia hora que o povo começa a louvar. Bem? Então, no primeiro livro de Samuel, que a gente já deu essa matéria, a gente vai ver que ele vai falar, o primeiro livro vai falar sobre a ascensão, né? E de Davi ao poder e a perda do favor de Deus por parte de Saul. Eu costumo dizer uma coisa, querido, olha só, esteja sempre debaixo da obediência. Amém? Sempre debaixo da obediência. Não pense que Deus um dia não pode deixar você de lado, porque pode. Amém? Não brinque com Deus. Bom? Não brinque com Deus. Nunca. Não brinque com Deus. Quando Deus tem um propósito com você, já falou com você sobre esse propósito, busque do Senhor esse propósito. Não mude o caminho, não mude a rota. Porque, Saul mudou a rota. Okay? E Saul mudou a rota e Deus não falava mais com ele. Saul, na loucura dele, no final do seu reinado, né, Saul vai procurar quem? Uma pitonisa. Uma pitonisa. E Saul vai cometer um delito espiritual que está registrado, anotem aí, livro de Deuteronômio capítulo 18. Lá em Deuteronômio 18 vai estar registrado os delitos
que o Senhor abomina. E uma das coisas que o Senhor abomina é consultar aos mortos. Ok? Está na Bíblia. Deuteronômio 18. O Senhor abomina aquele que consulta aos mortos. Ok? O Senhor abomina. E uma coisa abominável, se você for lá no dicionário do Aurélio, é uma coisa que está escrito lá no Aurélio. Uma coisa abominável é uma coisa odiável. Aí você diz, mas Deus tem ódio? Então, a melhor tradução da palavra abominável, uma coisa abominável é uma coisa que fere profundamente o coração de Deus. E Saul fez isso. Depois de tudo que ele tinha errado, ele ainda vai procurar uma pitonisa. E a pitonisa até vê um espírito. E ela acha que é o espírito de Samuel. Mas ela diz assim, veja um espírito que sobe da terra. Querido, se o espírito é de Samuel, ele tinha que vir lá da glória. Começa por aí, amém? Não vem da terra. Tá? Então era um demônio. Né? Era um demônio. Não era um anjo do Senhor. Era um anjo do inimigo. Tá bom? Estava ali. Então, Saul ele vai só errando. Então, Deus desistiu de Saul. Deus desistiu de Saul. Então a gente tem que lutar sempre. Nunca perdeu o discernimento. Nunca perdeu o temor. Porque Deus pode desistir de nós. E eu não gostaria de estar na pele nem de Saul, nem daquela pessoa que Deus desistiu dela, não. Bom? Então, Deus vai honrar Davi. Tá? Já no segundo livro de Samuel, ele vai contar a história do reinado de Davi, o estabelecimento da sua linhagem real, por meio da qual Jesus, o Messias, o maior e último rei davídico viria. O livro também começa antes da segunda unção de Davi, como rei, em 1011 a.C., tá? E vai terminar pouco antes da sua morte, em 971 a.C. Reparem bem que nós estamos contando o tempo aqui para trás, ok? Aqui, ó, ele foi ungido em 1011 a.C. E ele vai morrer em 971 a.C. 971 anos antes de Cristo, ok? Antes de Cristo. Então, o livro vai contar exatamente essa história. Passa para mim uma vezinha só. Embora Samuel estivesse envolvido na produção de registros escritos, o livro inteiro, 1º e 2º Samuel, não pode ter sido dele, uma vez que ele morreu. No meio da história, Samuel morre. Ok? Então, não foi certamente ele que escreveu. E também muitos eventos foram narrados, que estão narrados nesse livro, já tinham acontecido. Mas ele morreu. Então, narrativa dos profetas Samuel, Natã, Gade, foram provavelmente reunidas por um autor desconhecido. A gente vai ver aqui que Samuel mesmo, ele criou uma escola de profetas. E dentro dessa escola de profetas, ele tinha alguns escribas que registravam tudo o que acontecia com os reis. E é por isso que nós temos o livro de Samuel, temos o livro de Crônicas e temos o livro de Reis, para contar os fatos que ocorreram nesse tempo aí. Bom, passa só mais um, só para a gente falar do autor, a data. Quando é que aconteceu isso? Primeiro e segundo livro de Samuel eram originalmente um único livro, como eu já falei, era muito grande, então ele foi dividido. Posteriormente foi dividido simplesmente porque era muito longo. Os eventos cobertos nos dois livros, do nascimento de Samuel ao fim do reinado de Davi, ocorreram entre 1100 e 971 a.C. Uma vez que o compilador fez o seu trabalho durante a época dos reis de Judá, você vai ler isso lá em 2 Samuel 27, verso 6, os livros devem datar da época do reino dividido e foram provavelmente concluídos bem depois da morte de Salomão. Quando é que o reino foi dividido? Em quem reinado? Muito difícil essa. Só merecia um livro, hein? Quando foi que o reino dividiu? Israel teve o reinado dividido. Quem era o rei? Fácil. Hã? Quem falou? Giacomo Júnior. Caraca. Giacomo Júnior, muito bem. No reinado de Roboão. Existia uma outra pessoa
no reino dividido, quem foi que dominou? Roboão e quem foi o outro? Jeroboão. Roboão ficou com quantas tribos? 10. Não, 2. 2. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10. Por que o reino se dividiu? Qual foi a discussão principal? A escola hoje está difícil, né, apóstolo? Puxa vida, está fazendo pergunta muito difícil hoje. Ninguém vai saber? Você sabe, Júlio? Fala aí, Júlio, conta pra gente bem alto aí. Foi sobre a carga tributária que tinha. A carga tributária. Queria aumentar, o povo não queria que baixasse. O povo queria que baixasse. Aí o que acontece? Roboão vai consultar as pessoas mais idosas, teoricamente as mais experientes. Em termos de vida, certamente as mais experientes. Né? Você não vem dizer que o José... Quantos anos você tem, José? 42. De ministério, você tem quantos? 0. Eu tenho 59. E de ministério eu vou fazer 28. Dizer que o José tem mais experiência que eu, de vida e de ministério, não dá para comparar. Entendeu? O que acontece? Roboão foi até os homens mais experientes do reinado e falou: olha, o povo está querendo que eu baixe a carga tributária porque meu pai cobrava imposto muito alto, meu pai Salomão. O que vocês acham? Eles disseram: olha, baixa o imposto, faz um acordo com o povo aí, né? Seja bondoso, você vai ganhar o povo todo. Em vez de ele aceitar o conselho, o que é que ele fez? Procurou os coleguinhas dele de infância. O que vocês acham? Aí eles dão o seguinte: diz para eles que o ferrão do escorpião não vai doer tanto quanto o teu chicote no lombo deles. Nessa hora, irmãos, ó, o reino se divide. O reino se divide. E a aliança de Israel com Deus está quebrada. Amém? Na próxima aula eu conto o resto dessa história. Amém? Glória a Deus.